Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Quer acompanhar nosso trabalho? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa seu comentário, deixa seu like, vamos conversar, vamos tirar as dúvidas. E faz um favor pro tio, compartilha com os amigos, compartilha com aquele amigo que está prestando vestibular, aquele que gosta de história, para que possa receber boas dicas de estudos para arrasar nos vestibulares. No sachê de hoje, nós vamos pensar no período pré-colonial, o período que vai da chegada de Cabral até o início efetivo da colonização do Brasil. Bora lá ver? Solta a vinheta. Hoje nós vamos entender que, mesmo com Portugal tendo chegado aqui no Brasil em 1500, o início efetivo da colonização vai se dar apenas 30 anos depois, lá para 1534, quando Portugal de fato começa a criar uma ideia de colonização. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas tá, o que significa colonizar? Vamos partir da seguinte ideia: colonizar significa promover uma ocupação produtiva da terra. Para que eu possa dizer que eu colonizei um lugar na lógica mercantil da Europa do século XVI, eu preciso ocupar produtivamente um território, certo? É isso que não aconteceu nos primeiros 30 anos de presença portuguesa no Brasil. Ô prof, mas por quê? Olha o que aconteceu. Entre 1500 e 1530, o foco português não estava aqui no Brasil. O que havia nesse período é o que a gente vai chamar de foco nas Índias. Havia para Portugal um produto muito mais vantajoso do que qualquer coisa possível de ser explorada aqui no Brasil, que eram as tais das especiarias. Era o período em que o foco estava no comércio de especiarias. E aqui eu preciso te dar um toque. Cuidado com a palavra especiaria, porque você ouve especiaria e automaticamente pisca na tua cabeça aquele cantinho dos temperos da mamãe. E você acha que especiarias são cravo, canela, orégano, pimenta. Até foram em algum momento. Mas a palavra especiaria, eu não quero que você a olhe como sendo cantinho dos temperos da mamãe. Olha para o que tem por trás da palavra especiaria. Especiaria vem da ideia de especial, raro, diferente. Uma especiaria é algo que tem valor e que tem um valor agregado pelo fato de ser um produto raro, de ser um produto diferente. Onde eu quero chegar com isso? Especiaria não vai ser especiaria para sempre. Isso por enquanto é spoiler, tá? Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Especiaria não vai ser especiaria para sempre. Mas nesse primeiro momento, o foco de Portugal estava no comércio de especiarias. E as especiarias, Portugal comercializava diretamente com as Índias. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha. Índias é uma coisa, Índia, país, é outra coisa. A região das Índias é toda a região do Oriente, que ia quase até a China, tudo bem? Então cuidado com a expressão Índias, para não resumi-lo ao país atual, Índia. Nesse primeiro momento, então, o foco de Portugal estava lá no Oriente e não aqui no Brasil. Então, esse período é o período em que, no Brasil, houve dois tipos de atividades portuguesas. Então, quais foram as atividades no Brasil? Atividades no Brasil. Primeira grande atividade aqui no Brasil: as chamadas expedições guarda-costas. Um dos grandes perigos para Portugal
era que essa terra fosse ocupada por algum outro país europeu. Basicamente, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, separou o Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Nicolás, por que isso é tão importante? Não pelo fato de ter dividido entre Espanha e Portugal apenas, mas pensa no resto dos países. Pensa na Inglaterra, pensa na Bélgica, que aliás nem existia como tal, pensa na Holanda, pensa na França, pensa nos outros países. Imagina a felicidade dos outros países ao saber que o mundo inteiro tinha sido dividido entre Espanha e Portugal. Você não acha plausível que num momento full pistola alguém decidisse ir lá atacar uma terra que não era deles? Então, uma das grandes preocupações de Portugal era promover expedições, ou seja, navios que ficavam navegando pelo litoral, no sentido de proteger o litoral do Brasil. É isso que a gente vai chamar de expedições guarda-costas. São navios de proteção. Até às vezes aparece em questão de vestibular a expressão expedições de proteção. É essa a ideia. São navios que vão evitar o ataque de piratas. E aqui cuidado com a palavra pirata, porque você ouve pirata e você pensa no Capitão Gancho, você pensa no olho coberto, na perna de pau, certo? Não. Pirata é todo e qualquer invasor. Pirata é todo e qualquer corsário que possa ter interesse numa terra que não é própria, tá? Essas expedições guarda-costas, de certa forma, elas vão vir matar dois coelhos de uma caixa d'água só. Cajadada. Por quê? Porque além do fato de serem guarda-costas, elas vão assumir em alguns momentos a função de expedições de reconhecimento territorial. Reconhecimento territorial. Ou seja, eles estão navegando pelo litoral evitando que alguém possa atacar. Eles viram do navio, porque eles não estão muito longe da costa, eles viram do navio alguma coisa que lhes chamou a atenção. O que eles fazem? Eles aproximam o navio do litoral, ancoram o navio, descem até a terra firme e pegam aquele produto. Se aquilo for interessante, eles levam com eles, colocam na caravela e levam lá para mostrar para o rei. Se não, eles simplesmente guardam ou devolvem e assim a vida segue. Mas essas expedições guarda-costas, além da função de guarda-costas, tinha uma função de conhecer o território e procurar potenciais riquezas. Num primeiro momento, o que rolou, muito mais do que interesse econômico, rolou a tal da curiosidade. Os portugueses chegavam e viam uma ave maravilhosa, certo? Que nunca tinham visto, até porque em Portugal a ave mais fantástica que eles conhecem é pombo, tudo bem? Então eles olhavam para aqueles pássaros maravilhosos que tem no Brasil, pegavam e colocavam no navio. Portugal não tem uma floresta muito densa, aliás, a árvore mais fantástica que se conhece em Portugal é o pinheiro, tudo bem? Eles deram de cara com a Mata Atlântica e eles viram árvores enormes, começaram a pegar mudinhas e colocar no navio. É claro que eles fizeram bobagem. Você imagina a cara dos portugueses quando deram de cara com aqueles demoniozinhos sem potencial, lembra da aula passada? Aqueles demoniozinhos sem potencial pelados, fazendo uns uga-uga muito loucos. É claro que pegaram alguns e levaram para o rei ver. Tudo bem? Isso não é legal, não é uma coisa que devia ter sido feita, mas para a lógica da época se encaixa dentro desse maravilhamento com o mundo desconhecido. Tudo bem? Então, essas expedições de reconhecimento, elas tinham a função de procurar coisas que pudessem chamar a atenção do rei, seja pela sua potencialidade econômica, seja pelo fato de serem diferentes. E vai ser justamente a partir das expedições de reconhecimento que vai aparecer a grande causa da exploração econômica desse período. Vai ser numa expedição de reconhecimento que Portugal vai encontrar uma forma de, mesmo sem colonizar, se enriquecer com o Brasil. Quer ver qual que é? Nessas expedições de reconhecimento, como eu te disse, apareceu o primeiro grande produto explorado por Portugal. Eu te falei que eles procuravam coisas que chamassem a atenção. E eles se assombraram e ficaram bastante maravilhados com a densidade da floresta. E analisando essas árvores, viram uma que lhes chamou profundamente a atenção. Era uma árvore extremamente larga, era uma árvore extremamente comprida, grande, certo?
parecia bem resistente, e uma vez que eles cortaram a primeira vez, eles viram que ela tinha uma seiva avermelhada, cuja cor lembrava uma brasa acesa. E aí começa um ato que é muito importante no processo de colonização, que é o ato de nomear. O ato de nomear, essa é uma discussão que o professor Leandro Carnal, professor da Unicamp, gosta muito de fazer. Ele usa como exemplo o México, mas também daria para trazer para falar da história do Brasil. O ato de nomear também traz uma noção de poder. Quem nomeia, quem dá o nome, mostra que está dominando, certo? Os portugueses olharam para aquela árvore e tiveram que nomeá-la. É uma coisa que para você não faz o menor sentido, porque para você as árvores sempre tiveram o mesmo nome. Mas você já parou para pensar que a árvore não está com uma plaquinha: prazer, eu sou um pinheiro, boa tarde, eu sou uma araucária? Alguém deu esse nome? Esses nomes, em muitos casos, foram nomes que foram dados pela população nativa. Em outros casos, são nomes que os invasores europeus deram. Esse aqui é um nome claramente europeu. O que os portugueses fizeram? Os portugueses olharam para essa árvore e pensaram o seguinte: bom, é uma madeira, por isso pau, cuja cor lembra uma brasa acesa, portanto é um pau com cor de brasa. É um pau Brasil. E aí você está tendo uma imensa, gigantesca e enorme reação bovina. Saquei. É do pau Brasil que está o nome do país. Isso! Brasil vem da brasa. Muito bem, certo? Exatamente esse raciocínio que eu quero que você tenha. O nome Brasil está associado à brasa acesa. O pau com cor de brasa é o pau Brasil. Sim, é a madeira que deu nome ao país e não o contrário, certo? O nome do país está relacionado a isso que os portugueses fizeram de chamar de madeira com cor de brasa. Aliás, o nome Brasil não é o primeiro nome do país. Você sabe que nesse primeiro momento a terra ainda era chamada de Terra da Santa Cruz, depois virou Terra da Vera Cruz, e a cruz ao quadrado, o diabo a 4 mudou 70 vezes, até virar Terra Brasília, e daí pra frente, muito tempo depois virar Brasil. Mas o fato do nome Brasil vem sim dos portugueses terem visto a cor avermelhada, a cor de brasa acesa, tá? Bom, precisamos explorar o pau-brasil. E agora que eu quero que você tome cuidado, porque apesar de haver exploração do pau-brasil, ele não gerou colonização. Lembra o começo? Colonizar significa ocupar produtivamente uma terra. O que não aconteceu com o pau-brasil? Nenhuma das duas coisas. Não houve nem ocupação, nem produção. O pau-brasil, ele foi explorado num sistema que a gente vai chamar de sistema de feitorias. O que são feitorias? Feitorias são entrepostos comerciais. Entrepostos de comércio. Uma coisa que você nunca pode perder de vista é que a chegada dos portugueses no Brasil faz parte do contexto das grandes navegações. Lembra do CAT? Lembra do contextualizar? Então, estamos fazendo na mesma época das grandes navegações. E antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil, eles estiveram um tempo navegando ao redor da África. E nesse periplo africano, os portugueses desenvolveram esse sistema de feitorias, que uma vez testado e usado na África, foi trazido aqui para o Brasil. Nicolás, mas qual é a diferença da feitoria para uma colonização de fato? Pois bem, os entrepostos comerciais, as feitorias, não geram ocupação definitiva da terra. Basicamente, o que acontece lembra da expedição de guarda-costas que se tornava de reconhecimento? Pois bem, a caravela, o navio, ancorava no porto. E ao redor desse porto se formava uma pequena vila, mas essa vila era provisória. Essa vila tinha uma única finalidade, que era encher aquele navio com produto explorado, certo? Uma vez que o navio foi carregado, aquela vila era automaticamente desmontada
E o navio ia embora e não sobrava nada. Eu digo nada e não ninguém, porque vira e mexe pegavam alguém que estava enchendo muito o saco em Portugal, trazia para o Brasil, mandava comprar cigarro, largava para trás e nunca mais ninguém via. Então sim, de vez em quando largava o tranqueiro ou outro para trás. Mas isso é diferente de um projeto de ocupação. A feitoria é apenas um entreposto comercial, uma pequena vila transitória que se forma num momento específico de carregamento de navio e depois ela é desfeita. Então isso não gera ocupação. O pau-brasil, ele foi feito nesse sistema, foi explorado nesse sistema de feitorias, certo? Ou seja, de entrepostos comerciais, tá? E a segunda palavra-chave, quando você ouve falar de pau-brasil, é a palavra escambo. O pau-brasil, ele foi explorado através do sistema de escambo. Você acha mesmo que aquele português que se achava a primeira e última traquinas do pacote, porque era cristão, andava de roupa e não comia gente, ia sujar as suas mãos cortando madeira? Você acha mesmo que o português que veio para cá estava disposto a realizar o trabalho braçal? O português que veio para cá não é o trabalhador. Nesse primeiro momento, o português que veio para cá é um português ligado ou ao comércio ou à nobreza, ou à pequena nobreza. Nenhum deles quer colocar a mão na massa, nenhum deles quer sujar as patinhas cortando madeira. Então esse trabalho seria feito por aqueles serzinhos inferiores que eles achavam que eram demôniozinhos em potencial, que nada melhor podiam fazer do que servir aquelas maravilhas portuguesas que usavam roupa e acreditavam em Jesus Cristo, certo? Moral da história, foram os nativos que fizeram o trabalho nesse primeiro momento, através do sistema de escambo. Se alguém te perguntar o que é escambo, eu sei que na tua cabeça a resposta está muito clara. Você está pensando, professor, escambo é uma troca. Sim, de fato, escambo é uma troca. Só que cuidado, nem toda troca é um escambo, porque o escambo tem um detalhe que é tão importante quanto a troca. O escambo é uma troca amonetária. Olha pro tio, A significa não. Escambo é a troca de qualquer coisa por outra que não dinheiro, certo? Por que eu estou reforçando o amonetário? Porque de fato o comércio não deixa de ser uma troca. Você está lá na Zara, você dá de cara com aquela brusinha que custa R$ 99,90, portanto você vai trocar R$ 99,90 por uma brusinha. Não deixa de ser uma troca, certo? Só que nesse caso é uma troca que não pode envolver dinheiro. O escambo envolve troca de produto por produto ou de produto por serviço. Se eu te der um abraço, tá rolando um escambo, tudo bem? Então o escambo é uma troca amonetária, necessariamente, certo? E aqui que eu quero que você tome cuidado e preciso te contar um segredinho, só pra você. Cuidado com a história do espelhinho. Essa história não faz sentido, vem cá. Essa história do espelhinho está no mínimo mal contada, certo? Você já deve ter ouvido falar que os portugueses chegaram para os nativos cheios de espelhos e dando espelhos para todos aqueles que estivessem dispostos a cortar madeira. Você já parou para pensar que essa história não faz o mais mínimo sentido? Os portugueses argumentaram que os indígenas ficaram maravilhados quando viram a própria imagem e que eles ficavam horas olhando para o espelho e falando, nossa, eu sou lindo. Você acha mesmo que o índio nunca tinha se visto? Você já teve a oportunidade de chegar num rio mais ou menos limpo e fazer isso aqui? Nossa, sou eu me assusto porque eu sou feio. Mas tirando esse detalhe, você já reparou que essa história de que o português nunca tinha se visto, aliás, mentira, que o índio nunca tinha se visto, não tem fundamento, porque ele já se olhou no rio, certo? Então, primeiro ponto, já não tem consistência. Segundo, essa história de ficar se admirando, se olhando no espelho e admirando a própria beleza, isso faz parte do repertório cultural indígena? Ou isso é uma transposição de um mito? Quem é que fica se olhando no espelho e admirando a própria beleza, além do Cristiano Ronaldo? Sim, Narciso. Isso é um mito europeu.
Você acha mesmo que os índiozinhos ficavam lá na Oca estudando mitologia grega para quando os portugueses chegassem e falassem, nossa, vamos brincar de Narciso aqui na América? É claro que não. Então, o que está rolando aqui é mais um exemplo daquilo que nós conversamos no primeiro vídeo a respeito da chegada dos portugueses, do relato europeu. Os europeus estão transpondo a sua cultura porque a consideram universal e imaginando que o índio vai se comportar como eles mesmos se comportariam. Eles estão reproduzindo o mito do Narciso no índio, certo? Mas vamos supor que os índios realmente ficaram apaixonados com a própria imagem e que o Narciso realmente fosse um mito indígena. Tá bom, o índio foi, trabalhou e você deu um espelho para ele. Por que cargas d'água ele vai voltar para trabalhar de novo? Porque ele quer ter 2 espelhos, é isso? E daqui a pouco, quando ele tiver 2, ele vai continuar trabalhando com todo afinco, porque o sonho da vida dele é ter 3 espelhos. E daqui a pouco tudo que ele vai querer é ter a oca dos espelhos, é isso? Você percebe a transposição de novo de um mito europeu, de uma mentalidade europeia? Quem tem a mentalidade de acumulação? Da onde vem essa mentalidade de eu quero mais? Eu tenho 1, eu quero 2. Eu tenho 2, eu quero 3. Isso é metalismo. Isso é acumulação primitiva. Isso é europeu, meu amigo. Percebe que não tem nada a ver com índio essa história, certo? Mas vamos supor que o índio fosse narcisista e acumulador, que a gente já viu que não é. Tá bom. Você imagina que os portugueses ficaram 30 anos trocando pau-brasil por espelho? Mano, eu vou parar minha vida, eu vou produzir espelho, haja espelho pra dar. Espelho tá barato, certo? Não custa nada você dando espelhinho, coisa mais idiota. Gente, não tem espelho para tudo isso. Não faz sentido pensar que Portugal passou 30 anos fazendo espelho para suprir uma troca por uma madeira que, apesar de grande, grossa, vermelha, com uma seiva que podia ser utilizada para atingir tecido, não tinha um valor tão espetacular assim, tá? Se você parar para pensar, o pau-brasil não é mais barato do que o espelho, não é mais caro do que o espelho, perdão. Então os portugueses, você vai achar que eles são burros, mas não são, eles não vão ficar trocando espelho, que é caro por madeira que ainda não tem valorizado. Eu não estou te dizendo que nunca e jamais na vida deram um espelho para um nativo. O que eu não quero que você ache que escambo é sinônimo de partiu trocar espelhinho por madeira. Os portugueses deram todo tipo de objetos em troca da madeira. Todo tipo de objetos, todo tipo de porradas, todo tipo de usos absurdos da violência e algumas coisitas, no mínimo, estranhas, como, por exemplo, aguardente de cana. Aguardente de cana vulgo cachaça, certo? E agora começa a fazer sentido, porque você dá cachaça, você dá mais um pouco, você continua dando e você vicia aquele que andando em cachaça. Aí de repente você tira a cachaça dele e fala, você quer mais? Vai trabalhar para mim. Você percebe que agora ele vai voltar? É muito mais provável que ele volte agora do que porque ele quer ter 600 espelhos na casa dele. Eu acho que agora chegamos num problema. E o problema se chama, mais uma vez, relatos europeus. Nós só temos relatos europeus a respeito desse período. E os relatos europeus, como a gente já viu, precisam ser olhados com muito, muito, muito cuidado. Certo? Mas em todo caso, o pau-brasil foi sim o grande produto explorado nesse período pré-colonial. Nicolás, mas por que ainda não é colonial? Lembra? A feitoria não gera ocupação. E o escambo também não gera produção. Até porque plantar pau-brasil e sentar para esperar crescer, haja português, hein? Um pau-brasil leva tipo 1,5 séculos para chegar no tamanho máximo. Você imagina, plantar, ficar sentado, tá pior que a quarentena, certo? Não dá para ficar esperando o pau-brasil crescer. O pau-brasil, ele não é produzido, o pau-brasil, ele é extraído. O que está rolando aqui é uma atividade de extrativismo. E extrativismo não é produção. Extrativismo é extração, certo? Sem produção, sem ocupação, sem colonização. Nós ainda estamos no período pré-colonial. Só que vai chegar um momento que isso vai começar a mudar. Quer ver? Mesmo com o relativo sucesso que o pau-brasil teve para Portugal, não foi a exploração da madeira que fez com que surgisse de fato um sistema colonial no Brasil. A mudança vai se dar aproximadamente por volta de 1530. E aqui o primeiro toque
que eu já te dei em algumas outras oportunidades e que a gente precisa pensar aqui. Não é que os portugueses foram dormir no dia 31 de dezembro de 1529 e falaram, bom, até hoje a gente não deu bola para o Brasil, mas amanhã tudo vai mudar. É claro que isso não é de um dia para o outro. Tanto que eu coloquei por volta de 1530. Se a gente fosse um pouquinho mais exato, deveria te dizer 1534, tudo bem? Mas não importa muito essa precisão da data. O importante é, por volta de 1530, começa a ter um foco português no Brasil. E aí você vai me perguntar, ô prof, mas por que de repente Portugal começa a se interessar pelo Brasil se até agora tinha meio que dado de ombros pra gente? É claro que Portugal começa a se interessar pelo Brasil porque aquilo pelo qual Portugal se interessava, por algum motivo, deu uma flopada miserável. Lembra que eu te mandei tomar cuidado com o conceito de especiaria? Pois bem, agora vai fazer sentido. Por volta de 1530, rolou um declínio das especiarias. Nicolás, mas como que uma especiaria deixa de ser especiaria? Vou te dar um exemplo completamente fora do contexto. Você gastaria todo o dinheiro que você tem hoje para comprar um iPhone 5? Provavelmente não. Provavelmente hoje você não gastaria nada do que você tem para um iPhone 5. Mas teve um momento da sua vida que você dava seus 2 rins, seus pulmão, tudo que fosse possível para comprar seu iPhone 5. Quando? Quando o iPhone 5 era modinha, novidade, certo? A mesma coisa acontece com cravo, canela, pimenta, seda, marfim. Tudo isso era uó, nossa, meu Deus, cravo, canela e pimenta no século XIII. Estamos no século XVI. No século XIII, nossa, cravo, canela e pimenta. No século XIV, nossa, cravo, canela e pimenta. No século XV, tá bom, vai, cravo, canela e pimenta. No século XIX, nossa, mas de novo, cravo, canela e pimenta, mas que gosto, hein? Então, à medida que o tempo passa, esse produto deixa de ser raro, deixa de ser especial. Deixa de ser especial, perde valor, por isso as especiarias entram em declínio, tá? Mas não foi apenas isso. Segundo motivo, o perigo de invasões era cada vez mais real. Afinal de contas, já tinham chegado notícias na Europa de que a América tinha produtos extremamente valiosos. E as notícias vieram do nosso vizinho. As notícias vieram da América Espanhola. Sabe por quê? Porque apareceu ouro na América Espanhola. Francisco Pizarro chegou no Império Inca, encontrou ouro para dar, vender, alugar e sobrar um tanto, mandou uma carta para o rei dizendo: rei, aqui tem tanto ouro que dá para fazer uma ponte de Cusco até Madrid. E os espanhóis piraram o cabeção no ouro do Império Inca. E a notícia chegou em Lisboa. Raciocínio do rei de Portugal: ora pois, se tem ouro do lado de lá, por que não tem ouro do lado de cá? Toda desvida é uma linha imaginária. Vamos procurar, certo? Essa notícia não chegou apenas em Lisboa, essa notícia chegou em outras partes da Europa, que obviamente ficaram com os olhos desse tamanho em cima da América, porque afinal de contas, na cabeça dos europeus é tudo igual, portanto deve ter ouro em todo lugar. Tudo isso levou a que Portugal se interessasse de fato pelo Brasil. E havia um princípio que existe até hoje que obrigava Portugal a ocupar a terra para retirar esse perigo de invasões. Há um princípio chamado princípio do uti possidetis. Uti possidetis é aquele que a gente chama na conversa de boteco de uso campeão, que não é campeão de coisa nenhuma, uso capião. Para ser meu, eu tenho que usar. Opa, para ser meu, eu tenho que usar. Para eu tirar o perigo das invasões, eu tenho que garantir que essa terra seja minha. Portanto, eu tenho que explorar produtivamente essa terra. Eu tenho que ocupar produtivamente essa terra. Eu tenho que colonizar.
a partir de 1530 vai haver uma quebra no processo, porque o que até esse momento era pré-colonial, a partir de agora vai levar de fato a uma colonização, mas isso a gente vai ver no próximo sachê, certo? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.